Muito bem, meus irmãos e irmãs, estamos de volta ao vivo aqui do nosso Santuário Frei Galvão, em Divinópolis, Minas Gerais. Celebramos hoje a solenidade da Santíssima Trindade. Não um problema a resolver, mas um mistério a adorar. A Trindade não é um quebra-cabeça para ser resolvido, mas um abraço divino para ser acolhido. Mais uma vez, eu saúdo os que estão aqui de maneira presencial, você que nos acompanha aí da sua casa, e você que vai ouvir esta pregação depois que ela foi aqui realizada. Santíssima Trindade, o mistério central da nossa fé. O Catecismo da Igreja, no parágrafo 232, nos diz: a fé de todos os cristãos consiste na Trindade, na Santíssima Trindade. Parágrafo 234. O mistério da Santíssima Trindade é um mistério central da fé e da vida cristã. Deus, apenas um, mas ao mesmo tempo três pessoas. Aqui, meus irmãos, nós já falamos do início que a nossa reflexão não tem o objetivo de esclarecer o mistério da Trindade, porque é um mistério, mas nos chamar a esta adoração, a ter uma vida trinitária como cristãos e católicos que somos. O Papa Leão XIV, desde que assumiu, ele tem tido falas muito pontuais e muito claras. Isso para nós é muito importante. Um Papa que tenha falas pontuais, claras, firmes, como ele está tendo. Na sua primeira homilia, ele já disse que nada se coloca acima de Cristo. Cristo está acima de todas as coisas. E por que ele disse isso? Porque nós estamos vivendo um mundo onde eles querem implantar uma religião única, e na cabeça das pessoas, espero que não na sua, muitas pessoas até acreditam que o importante é crer. Não importa em quem, não importa em que, não importa a sua religião, o importante é que você creia. As pessoas que têm uma cabeça assim, elas igualam todas as religiões a Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. Se você pega a história de todas as outras religiões e as grandes religiões não cristãs, ninguém arrogou a si mesmo o título de Filho de Deus. Eram homens iluminados, profetas, etc. Eles morreram e estão sepultados. Toda a história é essa. Quando você olha para o cristianismo, é diferente. Jesus, ele não é um profeta, ele não é um iluminado, ele é o próprio Deus encarnado, o Emanuel. Jesus vai dizer: ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, não existe outro caminho. Eu sou a verdade, não existe outra verdade. Eu sou a vida, fora dele só morte. Então, quando nós entendemos o mistério da Trindade e nós entendemos quem é Jesus Cristo, a guerra está pronta, o problema está colocado, porque o mundo de hoje gostam de Jesus homem, um cara legal, não é? Meio hippie, que falava de love, né? Amor. É esse o Jesus que eles pregam por aí. Mas quando você entra no mistério de Deus, no homem de Nazaré, quando você diz que Jesus é o Cristo, Yeshua, Christos, Deus salva porque ele é Deus e ele é o único ungido, ele é o Messias. As outras religiões, das duas uma, ou elas se convertem ou elas entendem que elas estão erradas, porque só a revelação acontece com Jesus Cristo. Aí tem o outro caminho,
E quem acredita, padre, que todas as religiões são iguais e que Deus se revela de maneira especial a cada uma, como os revelou a nós? Então quem está errado é Jesus e a doutrina da igreja. Então a gente tem que ver onde que nós vamos estar aí. Não há como mais agradar grego e troiano. Se você acredita que Jesus é Deus conosco, é o Emanuel, se você acredita no mistério da Santíssima Trindade e que aquele homem de Nazaré é Deus conosco, como o anjo disse, os outros estão numa revelação errônea, porque eles têm que ter a luz de Cristo. Mas se há hoje, como há na cabeça de muitos, um consenso de que toda religião é igual, quem está errado então é Cristo e toda a doutrina católica. Por isso que nós devemos, meus irmãos, rezar muito, diariamente, pelo Papa Leão. Ele vai enfrentar grandes tensões internas e externas. Claro que eu não vou aqui dizer nome, eu não estou tendo muito dinheiro para advogado, mas se você viu o Papa Leão eleito, depois das suas primeiras homilias, pessoas da igreja, esse pessoal da TL, né? Pessoal da TL, já foram para vídeos falarem assim: eu fiquei decepcionado, não gostei da homilia do Papa Leão, muito piedosa, falando muito da igreja, doutrina, de fé. Pois eu achei maravilhoso, porque a gente não deve apenas, isso na sua vida pessoal também, meus irmãos, não é a crítica que vale, é de onde ela vem. A crítica não vale por si, porque tem muita crítica que é baseada na inveja, tem muita crítica baseada na baixa autoestima. E quando eu vi quem estava criticando o Papa, eu disse: esse é dos nossos, esse era um grande Papa, porque se esses que o criticaram estivessem aplaudindo, aí a gente podia falar: meu Deus, vai fazer mais um tempo de católicos perdidos e diminuição no censo, porque as pessoas têm que ter um direcionamento certo. Então o Santo Padre tem sido muito coerente nas suas falas, tem mostrado com clareza qual é a direção que o católico irá tomar. E ele já disse, falando aos padres de Roma, que ele será um defensor da doutrina católica e que nós, com ele, padres, bispos, iremos recuperar a credibilidade da igreja. Como? Na firmeza doutrinal, no testemunho pessoal. Isso é muito importante. Essa introdução que eu estou fazendo, para você entender que o mistério da Trindade não é uma coisa lá de cima. Não, é a Trindade lá e nós cá. Não. Viver o mistério da Trindade influi em toda a ação da igreja, em toda a doutrina da igreja. Todo o catecismo católico está fundado na Santíssima Trindade. Todos os sacramentos da igreja, na Santíssima Trindade. A missa é um evento trinitário, tudo é ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. A própria saudação paulina, né? São Paulo foi o primeiro a dizer: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito estejam convosco. Ele entendeu aí o mistério de um Deus em três pessoas. Jesus Cristo, quando foi falar do batismo, a inserção no corpo dele, a igreja, a marca indelével na nossa alma, foi Jesus que ensinou a fórmula batismal. Não foi a igreja que criou a fórmula batismal, é Vox Christi, é voz do Senhor. Ele disse: batizai a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Se fosse Deus apenas o Pai, ele disse: batizai em nome do Pai. Por que ele coloca o Filho e o Espírito? Porque a Trindade está ali naquele ato inicial da vida cristã, que é o batismo. Jesus sempre foi referente ao Pai e ele sempre falou do Espírito Santo. Então, quando nós entramos no estudo sobre a Trindade, principalmente no catecismo,
que está aqui do 232, aí você pode ir até acabar o capítulo, o parágrafo 2, que fala sobre o Pai, aí eles entram aqui na Trindade. Nós temos um catecismo, só para você situar em casa, quem anota aí. Primeiro, ele vai falar sobre o em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O segundo ponto, a revelação de Deus como Trindade. Quer dizer, não é uma descoberta da igreja, Deus se revela como Trindade. No terceiro ponto, nós temos a Santíssima Trindade na doutrina da fé. Como que a igreja entendeu e sistematizou o dogma da Santíssima Trindade. Muitos vão dizer que a igreja criou o dogma. Não, a igreja sistematizou. Ela colocou em ordem com linguagem, mas o dogma já foi revelado. E por último, quarto, as obras divinas e as missões trinitárias. Isso está no catecismo, você pode ler, reler, estudar, ir até os textos. Dito isso, meus irmãos, permita-me citar o parágrafo 234, que nos toca e vai dizer o seguinte, atenção: toda a história da salvação não é senão a história da via e dos meios pelos quais o Deus verdadeiro e único, Pai, Filho e Espírito Santo, não são deuses. Não é eu te batizo nos nomes, não, é no nome, é no singular, o Deus verdadeiro e único, Pai, Filho e Espírito Santo, se revela, reconcilia consigo e une a si os homens que se afastam do pecado. Primeira coisa, meus irmãos, que o catecismo está dizendo: se você quer entrar no coração da Santíssima Trindade, como Nossa Senhora adentrou, como Maria, que não é deusa, mas ela viveu intimamente o mistério da Trindade, qual é a nossa ação diária? Para muitos falar, para esse negócio do mistério da Santíssima Trindade, não me toque em nada. Não te toca porque você não entendeu. Porque aqui o catecismo está dizendo que nós entramos no mistério da Trindade quando nós nos afastamos do pecado. O primeiro dom do Espírito Santo é o temor a Deus. Temor a Deus é o primeiro dom para quem quer ter uma vida de santidade. Fugir do pecado, não entristecer o coração de Deus, ter uma amizade profunda de oração com o Senhor. Então a gente pode ler o catecismo de trás para frente. Quando você se afasta do pecado, Deus uno e verdadeiro, Pai, Filho e Espírito Santo, Ele se une a você, Ele te reconcilia com Ele e Ele se revela a você. Então a primeira luta nossa não é para descobrir o mistério da Trindade, a nossa luta é contra o pecado. Vai dizer Santo Agostinho, que estudava a Trindade e tentou aprofundar no mistério da Trindade, que no final da história todos sabem como que terminou. É mais fácil essa criança colocar este mar inteiro nesse buraquinho, do que você colocar na sua cabeça o mistério da Santíssima Trindade. Foi um anjo que ele viu, né? Quer dizer, é uma revelação para quê? Nós não estamos aqui para entender a Trindade, mas nós devemos adorá-la. Um dos textos que eu gosto muito na Bíblia, cada um tem os seus, para quem reza, né? Um dos textos que eu gosto muito na Bíblia e que eu sempre volto a ele, seja em qual momento do ano for. Tanto que eu prego muito sobre adoração. Aqui não, para não ficar repetido, né? Mas nas minhas viagens, pregações, eu sempre falo a importância de católicos adoradores, que adorem o Senhor em espírito e em verdade. Próxima semana que vem eu estou num retiro de casais em Franca. Eu tenho 3 pregações e uma missa. Uma pregação é a importância do casal que ajoelha, a importância do casal que adora. Então, adoradores. E um texto que mexe comigo é a visita dos reis magos a Jesus, porque eles poderiam ter perguntado tanta coisa ali, questionado, arguído, como que foi, como que é esse negócio, esse neném aí é o filho de Deus, mas como que foi? Você não vê,
você vê os 3 reis chegando, eles tiram as coroas, oferecem presentes, ajoelham e adoram o menino. Esta é a festa da Epifania, que é uma das festas do tempo do Natal. Ou seja, como explicar um Deus que se torna homem num bebê, que não é reborn? Como é que você olhando aquele bebezinho, fala assim, meu Deus, mas é Deus, é Deus. O que os reis fazem? Quando o mistério é grande, se ajoelha e se adora. A Trindade é isso que eu busco na minha vida de padre, na minha vida de oração, adorar a Deus. Eu sou pequeno, Ele é grande. Eu sou contingente, Ele é necessário. Eu sou criatura, Ele é criador. Eu não sei, Ele é a sabedoria. Vocês escutaram a belíssima primeira leitura da missa de hoje. A sabedoria que está com Deus desde o início. Aí você vai perguntar, mas padre, uma missa que fala de Trindade, eles colocam na primeira leitura que a sabedoria está com Deus. Onde que está a Trindade aí? É porque São Paulo vai chamar Jesus da sabedoria de Deus. Então, quando se lê a primeira leitura, não vai dizer que a sabedoria foi criada, a sabedoria foi assumida para que com o Pai houvesse a criação. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Porque façamos no plural. Santo Agostinho que vai responder, porque Deus tem 2 mãos para trabalhar. Como que Deus trabalha? Uma das mãos é o Filho, a outra mão é o Espírito. Então quando ele fala façamos, é uma obra da Trindade. Se o mundo é uma obra trinitária pela palavra, pelo homem é pela modelagem da Trindade revelada. Para ficar mais claro, quando Deus fala assim, faça-se a luz, quem é que fala? É o Pai. Qual é a palavra falada? É o verbo, é Cristo. E não há palavra sem ar. Tire o ar do seu pulmão, você não consegue falar nada. Quando você está correndo muito, peraí, não sai nada. Quem é o sopro que faz com que a palavra aconteça? O Espírito Santo. O Pai é o que fala. A palavra, o Logos, é Jesus. E ele só é falado pelo Espírito. Então o Pai, ele vai falando. E trinitariamente ele vai criando. Mas quando é o homem, a sua obra-prima, ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus é a vontade, a modelagem é do Filho, o sopro do Espírito. Então a Trindade, ela vai se revelando na história. Meus irmãos, primeira coisa, são pontos, né? A gente não está aqui para fazer uma aula da Trindade, mas alguns pontos importantes. Primeira coisa, nós não cremos em 3 deuses. Não é o Deus que é Pai, Filho e Espírito. Então são 3 deuses. É um só Deus, que está em Deuteronômio 6:4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Numa aula de Bíblia, quando eu era ainda seminarista, alguém perguntou assim, mas por que Deus no Antigo Testamento se revela como um, e depois acontece no Novo Testamento a Trindade? Por que Deus que era um virou 3? Não, Deus nunca virou 3, ele sempre foi um em 3 pessoas. É porque a revelação, ela é em etapas. Deus, ele vai revelando devagar, quando nós estamos prontos para entender. Lembro-me de um grande professor que tive, José Cândido. Ele era doutor em teologia dogmática. Ele dizia que a revelação é igual ao nascer do sol. Quem aí acorda de noite, você vê como que a coisa acontece. Antes do sol nascer, já está claro. Você já pensou nisso? Antes do sol nascer, já clareou. Aí você fica só esperando o sol apontar. Assim a revelação. A noite escura, Deus vai se revelando, Deus vai se mostrando em Gênesis, Êxodo, tirando o povo. Deus vai nascendo, ele vai clareando. Qual que é o sol? O sol
é a Páscoa, é a ressurreição de Cristo. Quando é que o sol nasceu? Quando Cristo ressuscitou. Aí as pessoas entenderam que aquele homem que morreu na cruz é o próprio Deus que veio para nos salvar. E no evangelho que nós escutamos hoje, está escrito com clareza: há certas coisas que não estamos prontos ainda para entender, mas o Espírito Santo nos revelará toda a verdade. O conhecimento teológico, ele é devagar, não é? Tanto é que muitas pessoas acham, não estou falando mal não, é só um tuque. Ah, padre, é porque eu já fiz teologia. Grande coisa ter feito teologia. Ateu pode fazer teologia, à toa pode fazer teologia, louco pode fazer teologia. Teologia não resolve problema não, porque o estudo de Deus, ele dura uma vida. O que o seminário passa para nós, enquanto os ministros ordenados, na teologia que nós fazemos, é uma base sólida da fé, mas que isso vai durar a vida inteira. O conhecimento de Deus é como se fosse um peixinho num oceano. Quanto que você vai conhecer o oceano inteiro? Você vai nadar a eternidade, não vai conhecer o oceano todo. Deus é isso. Então essas questões, não, eu conheço Deus porque eu sou teólogo, isso é blá, isso é palavra, que você sentar num banco 4 anos, estudar, ler, você trabalha, pegar diploma, todo mundo faz, qualquer um que quer faz isso aí. Agora a questão é você aprofundar no coração de Deus, é você lutar contra o pecado, é você conhecer a Deus que se revelou na igreja, nos santos padres, na palavra, em Jesus Cristo, a plenitude, mas que se revela a você diariamente, mas que continua se revelando. Então as pessoas têm que, depois aí no catecismo tem o parágrafo 236, muito interessante, ele fala sobre a teologia e a oikonomia. Aí ele vai dizer o que é um ou outro. Olha, o primeiro termo é um mistério da vida íntima do Deus Trindade. O que é teologia? É olhar para um Deus Trindade que se revela. E o que é oikonomia? O catecismo vai dizer: todas as obras de Deus através dos quais Ele se revela e comunica a sua vida. Então a teologia, ela deve me levar aonde? A oikonomia. E lembrando que o catecismo vai dizer, não sou eu que estou dizendo, que antes da teologia vem a oikonomia, ou seja, antes de você entender Deus em si, você tem que entender o que Deus está fazendo, porque à medida da revelação de Deus que age na história, você vai entender quem Deus é, porque entre nós também é assim. Uma coisa é a pessoa falar para você: eu sou responsável. Outra coisa é você ver ela durante a vida dela uma pessoa responsável, porque não adianta nada, eu sou responsável, eu ia te pagar na segunda, já deu sexta, nem mensagem eu enviei. Falei que na sua casa na terça, já virou 15 dias, nem lá apareci. Quer dizer, mas que responsabilidade que é essa? Então veja, o modo de agir de Deus revela quem Deus é. Mas o catecismo vai dizer que a teologia, ela vai apontar sempre para a oikonomia, ou seja, aquilo que Deus é aquilo que Deus faz. Isso se revela onde? No mistério da Santíssima Trindade. Por isso, meus irmãos, para nós cristãos católicos, a vida de oração é de suma importância. Porque quando nós rezamos, nós estamos entrando na Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São orações pequenas, jaculatórias durante o Santo Terço, são textos que vão nos colocando dentro da Santíssima Trindade. Então o Senhor é único Senhor, mas esse Deus que é único, Ele se revela em Jesus Cristo Trinitário. É por isso que no Antigo Testamento se tem muito a visão do Criador, com Jesus Cristo, Salvador. Pentecostes, santificador, que é o Espírito Santo.
Não significa que no Antigo Testamento não havia o Filho e o Espírito. Estavam ali, mas de maneira indireta na ação do Pai. Não vamos dizer sobre a ação própria, que não se pode misturar também. Então, padre, como existe a Trindade, quem morreu na cruz não foi o Pai? Não, foi o Filho. Mas quem morreu na cruz foi o Espírito? Não, foi o Filho. Quem desceu em Pentecostes foi o Pai? Não, foi o Espírito. Mas como que se resolve isso? É porque são ações próprias e ações apropriadas. Tudo é da Trindade, mas as pessoas, elas não são, enquanto ação, unívocas à ação dos outros. Qual que é a ação própria do Pai? É criar. A ação própria do Filho é salvar. A ação própria do Espírito Santo é santificar. Entre tantos exemplos aqui, vamos pegar a ressurreição de Cristo. Eu posso dizer assim: Deus Pai ressuscitou Jesus, está certo. Eu posso dizer, Jesus ressuscitou, está certo. Eu posso dizer, Jesus ressuscitou na força do Espírito, está certo também. Por quê? Porque a obra trinitária. Padre, mas como que é um, como que é o outro? É mistério, meu filho. Aí é mistério. Isso aqui é para você entender que a Trindade, ela trabalha. Deus, ele trabalha trinitariamente. Há uma pintura muito bonita em Roma, quando Jesus está morrendo na cruz, ali a Trindade se revela. Como se revela? No batismo. Não se esqueçam do batismo de Jesus. Quando João joga água na cabeça de Jesus, o céu se abre e ouve-se uma voz: este é o meu Filho. A Trindade, a voz é o Pai, o Filho é o homem, o Espírito é a pomba. A Trindade se revela. Quando Jesus está morrendo na cruz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. O Pai, o Filho que morre na cruz, o Espírito que é dado. Então, se você olha, fala: padre, mas nunca era assim. Vai se revelando, tudo vai se revelando. A missa vai se revelando: santo, 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 né? 3 vezes o padre fala na missa: o Senhor esteja convosco, antes da palavra, antes do prefácio, antes da bênção final. O Kyrie eleison, Senhor, Cristo, Senhor. Em nome do Pai, inicial, final, a saudação, em nome do Pai, o amor do Filho no Espírito. Quer dizer, tudo, você vê que a Trindade, ela vai agindo, né? A Trindade é o ponto central da nossa fé, como disse, e eu quero ler apenas, que eu achei muito interessante isso aqui, eu vou aprofundar depois, mas eu só vou ler o que eu marquei aqui. As pessoas divinas não dividem entre si a divindade, dividem a pessoa. O Pai é o Pai, o Filho é o Filho, o Espírito é o Espírito. Mas é um só Deus. Mas cada uma delas é Deus por inteiro. O Pai é Deus por inteiro. O Filho é Deus por inteiro. O Espírito é Deus por inteiro. Não é 30 e poucos % para cada um. É Deus por inteiro. Mas é um só Deus? É um só Deus. Mas é uma pessoa? Não, são 3 pessoas. Aí está aqui, no Concílio de Toledo: aquele que é o Pai não é o Filho. E aqui estou no Catecismo 254. Aquele que é o Pai não é o Filho. E aquele que é o Filho não é o Pai. Nem o Espírito Santo é aquele que é o Pai ou Filho. Mas veja no parágrafo 255. O Pai está todo inteiro no Filho e todo inteiro no Espírito Santo. O Filho está todo inteiro no Pai e todo inteiro no Espírito Santo. E o Espírito Santo todo inteiro no Pai e todo inteiro no Filho. Também aqui no Concílio de Florença. Ou seja, a gente está enxugando gelo, né? Porque pode falar que o mistério não será revelado. Mas a igreja dedica hoje esta missa ao mistério da Trindade, para que nós entendamos que este mistério deve ser adorado. Adorar o Pai, adorar o Filho, adorar ao Espírito Santo. Fora disso, não é para adorar nada nem ninguém.
A igreja ensina isso há séculos. Aí quem não é católico vai ficar com essa fala que não vai para frente nem para trás, né? Católico adora santo, católico adora imagem. A igreja prega há anos: fora do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se você adorar qualquer coisa, é idolatria, é pecado mortal. Se adora a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Padre, e Nossa Senhora se venera, hiperdulia, um carinho todo especial. Ela intercede por nós, é nossa mãe, nós somos filhos dela, ela é mãe de toda a igreja, mas Maria não é deusa. São José, e isso, São José, o pai adotivo de Jesus, patrono da Igreja Universal, terror dos infernos, mas José não é Deus. E os arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael, na pergunta e na resposta, são arcanjos, não são deuses. O Santo Padre, o Papa, sucessor de Pedro, se beija o anel, se faz reverência, respeito supremo, é o nosso pai espiritual, mas não se adora pessoas, não se adora nada, só o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Infelizmente, muitas pessoas que não são católicos usam isso como cavalo de batalha para atacar a igreja. Vocês adoram Maria, vocês adoram os anjos. Eu vi um filme aí, uma criança ajoelhou para beijar o anel do Papa. Quando a criança ajoelhou, ela estava adorando o Papa. Então, quer dizer, esses cavalos de batalha que não vai nem para frente e nem para trás. Mas nós sabemos que a adoração é a Santíssima Trindade. Alguns exemplos nos ajudam, só para facilitar a compreensão. Santo Agostinho, ele vai dizer sobre a alma humana, que tem 3 potências, que é uma coisa só, mas tem 3 potências. Ele vai dizer que a alma humana tem memória, tem inteligência e tem vontade. Então nós temos 3 almas? Não, meu filho, é uma alma só, mas elas têm memória, inteligência e vontade, que acaba que é uma coisa só, mas sendo uma coisa só, são 3. Assim é Deus, 3 realidades distintas, uma coisa só. Outro exemplo é São Patrício, vou citar porque é santo, e ele disse que facilita olhar um trevo. Aquele trevo tem 3 folhas, por isso que eles falam que o trevo de 4 folhas dá sorte, porque é raro encontrar, mas são 3 folhinhas. Então ele vai dizer, o trevo é um só, e cada folhinha seria o Pai, Filho e Espírito Santo. É uma plantinha só com 3 folhas, 3 e 1 e 3. Isso é São Patrício que vai ensinar, né? Outro que eles vão aprofundar na Idade Média é a água. A água é uma só, mas ela tem 3 estágios. Ela tem líquido, sólido e gasoso. Não são 3 tipos de água, é uma água só, mas que ela tem 3 estágios. É para a gente entender. Um outro exemplo bom que eu achei, lembrando lá do meu tempo de seminário, foi a água com açúcar. Isso aí eu gosto de fazer na catequese, quando eu tinha catequese, né? Você pega um copo de água, enche de água, coloca uma colher de açúcar e mistura até o açúcar sumir. Aí você pergunta para as crianças, o que tem aqui na água? Açúcar. Tá bom. E se você tomar água, o quê? Doce. Então tem água, tem açúcar e tem sabor, não é isso? Sim. Então tá bom. Aí as crianças ficavam tudo quietas. Aí chegava uma catequista, já combinava com ela, né? Que não estava na sala, a catequista entrava. Aí eu falei, gente, vamos perguntar para a catequista? Não, então pergunta você. A criança falava assim, ô catequista, o que tem nesse copo aqui? Ela olhava, é água. Não, tem mais. Como eu estou vendo só água? Não, tem açúcar. Quer dizer, você tomar é doce. Então as crianças entendiam que uma realidade, ali são 3 realidades. É a água, o açúcar e o sabor. Mas que na verdade é uma coisa só, é água doce. A pessoa olhando, ela nunca vai discernir que ali tem açúcar, a não ser que ela prove. Assim é um pouco a Trindade, é uma realidade, mas são 3 realidades, inseparáveis e imisturáveis. Por fim, fica o que para nós? Que a Trindade é a comunhão de amor.
O Papa Bento XVI, quando era cardeal, ele deu uma conferência sobre a Trindade. Ele usou uma frase, talvez a tradução não é esta ao pé da letra no alemão, mas no português dá para falar sobre isso. Ele dizia que para nós é uma graça ter um Deus trinitário, porque não há perigo do nosso Deus ser egoísta. Olha que bonito, é Bento, né? Outra mente. Eu vou dizer, porque se era só Deus, ele podia ser egoísta. Não, eu sou Deus, o resto é tudo criatura, eu me basto. Não, até Deus ele é comunidade. O Pai, ele ama eternamente o Filho, que ama eternamente o Pai, e o amor do Pai pelo Filho e do Filho pelo Pai é o Espírito Santo, é o amor em si. Então a Trindade é comunhão de amor. Deus não está só, ele tem comunhão. São 3 pessoas, um só Deus. 1 João 4,8, Deus é amor. É por isso que a Trindade é o nosso modelo de vida. O que influi em nós o mistério da Trindade? Primeiro, buscar comunhão. Comunhão na nossa família, comunhão com os nossos amigos, comunhão onde você trabalha. Que no seu trabalho tenha pessoas difíceis, porque tem, não tem? Mas que não seja você a pessoa difícil. Que na sua família tenham pessoas encrenqueiras, mas que não seja você a pessoa encrenqueira. Que na sua sala de aula tem aqueles que não creem e que não colaboram, mas que não seja você. Porque quem vive o mistério da Trindade vive a comunhão do amor. É uma pessoa que sabe fazer comunhão. Para as famílias, a comunhão na diversidade. O pai é pai, a mãe é mãe, o filho é filho, mas esses 3 são chamados a se relacionar. Rapaz, ele não tem um neném. O marido com a mulher com o marido, o amor de Deus, Trindade, a comunhão entre os irmãos. Irmãos. Quando os irmãos vão à missa, ajudam na igreja. Padre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Dentro da igreja, né? Porque em casa é uma cachorrada. É o pai e a mãe separando os 2 o dia todo. Ou seja, eles não vivem o mistério da Trindade, que é comunhão, que é amor, comunhão, conviver junto. Você consegue imaginar Deus Pai brigando com Jesus na Trindade? Os 2 brigando com o Espírito Santo? Não tem. Harmonia, comunhão, né? Comunhão na igreja, uma só alma, um só coração. Como viver a Trindade no dia a dia? Sempre, meus irmãos, sempre, pelo menos de manhã e à noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Prestar atenção, você está... Por que a gente faz o sinal da cruz no corpo? Porque se Deus é criador, tudo começa na mente. Em nome do Pai. Então vamos começar na mente. Filho, é lá no umbigo lá embaixo não, aqui assim. Por que o filho é colocado no meio do tórax? Porque aqui estão os órgãos vitais. Jesus é vida, sem ele, Espírito Santo, são as nossas mãos, as nossas atitudes. Então o Pai nos dá a ideia, o Filho nos sustenta com a vida e o Espírito me leva às atitudes. Por isso que o sinal da cruz é feito assim, ó. A gente tem que prestar atenção quando faz o sinal da cruz. Antes de ouvir o Evangelho, são 3 cruzes: uma cruz na testa, uma cruz na boca, uma cruz no peito. Não é pelo sinal da Santa Cruz. Esse você pode rezar em momentos de perigo. Você sentiu um perigo, um assalto, uma tragédia, uma doença, pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é o pelo sinal. No Evangelho, que este Evangelho que eu vou ouvir, que eu tenho a graça de guardar, anunciar, viver.
Guardar é graça do Pai. Anunciar a palavra é Jesus. Viver pela força do Espírito Santo. Sempre Trindade. Rezar mais. Tem muita gente que reza pouco. Quem reza o terço, reza. E quem não reza o terço? A oração do glória ao Pai. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A gente vê, não é que está errado, não é necessário. A pessoa está rezando o terço, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Não se tem sinal aí. O glória é abaixar a cabeça. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Mas o que o pessoal costumou a fazer glória, fazer o nome do Pai? Porque quando rezava em latim, o pessoal escutava: em nome de Patris, Filho e Espírito Santo. Glória, Patris, Filho. É Pai, Filho e Espírito Santo, vamos fazer, não é? Aí o latim acabou na igreja, mas as pessoas não entendiam. Então quando fala glória ao Pai, muitos mantiveram o sinal da cruz. Passaram para os filhos, que passaram para os netos, que chegaram até nós. Não há problema se fizer, mas no glória o ideal é inclinar, é adoração à Trindade. Outra oração que as pessoas rezam pouco, que a gente reza muitas vezes no domingo. Quem reza o terço, reza sempre, que é o credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Creio no Espírito Santo, Trinitário. Buscar aí, na internet você acha isso com facilidade. Quem reza mais já sabe até de cor. O credo niceno constantinopolitano, do Concílio de Niceia e de Constantinopla, por causa de Ário, que dizia que Deus não é Trindade, não é que Deus é só o Pai. A igreja veio e confirmou a Trindade. Por isso que o credo ele é mais detalhado, né? Creio em Jesus Cristo, Deus de Deus, luz da luz, Deus invisível de Deus invisível, consubstancial ao Pai, gerado, não criado, por Ele todas as coisas. Quer dizer, a ênfase em Jesus como Deus, né? Então rezar mais o credo. João 14, 23 amarra tudo isso com esta frase de Jesus: se alguém me ama, meu Pai o amará, e viremos a Ele, e nele faremos morada. Jesus promete que a morada não é só do Espírito. Se a gente ama, Jesus vem, o Pai vem e Ele mora em nós. Por quê? Se o Espírito Santo mora em nós, Deus mora em nós, porque é um mistério da Trindade. A Trindade não é um problema a ser resolvido, é um mistério a ser acolhido. Não precisamos entender tudo, precisamos amar, precisamos adorar e precisamos viver. Terminamos rezando: glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus caros irmãos e irmãs aqui no nosso santuário, você que celebra conosco aí da sua casa e que vai ouvir esta pregação depois que ela foi aqui realizada, nós estamos celebrando a solenidade da Santíssima Trindade. De maneira resumida, nós cremos em um só Deus. O cristão católico, ele é monoteísta, um só Deus, mas esse Deus, ele é ao mesmo tempo três pessoas. É o mistério da Santíssima Trindade. O cume deste mistério foi revelado com Jesus Cristo. Se você lê o Antigo Testamento, você verá que há sementes ali da Santíssima Trindade, mas não há a revelação plena do Verbo, que ele não havia sido encarnado, que é Jesus Cristo, e não havia a noção do Espírito enquanto terceira pessoa, mas sim como o próprio Deus. Foi Jesus que na sua fala, na sua doutrina, nas suas pregações, na sua vida, ele foi revelando o mistério da Trindade. Nós temos no princípio da Escritura, no livro de Gênesis, já o sinal trinitário na criação do mundo, que é a palavra. O mundo foi criado pela
palavra. Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, eles vão explicitar que a própria obra da criação, ela acontece na Trindade entre aquele que fala, a palavra falada e o ato de falar. Aquele que fala é o Pai, a palavra falada é Cristo, ele é o Logos, palavra, e não há palavra sem ar. O ar é o Ruá, que é o Espírito Santo. Então a própria obra criadora, ela é trinitária: Pai, Filho, Espírito. No Antigo Testamento, de maneira velada; com Jesus Cristo, de maneira revelada. A Trindade salta aos nossos olhos quando na obra da criação, Deus ele vai fazer o homem, criado à sua imagem, à sua semelhança. Façamos o homem à nossa imagem. Por que o plural? Por causa da Santíssima Trindade. Nós temos outros textos na Escritura que vão apontando para a existência trinitária. Mas aqui, meus irmãos, basta que nós voltemos às festas do Natal, de maneira específica, a celebração da Epifania, Epifanos, a manifestação de Deus nos Reis Magos. Aqueles 3 reis, quando chegam a Belém e olham para aquela criança frágil, pequena, rosada, deitada na manjedoura, não há palavra para explicar que aquele neném é o Emanuel. Como entender um Deus, o Deus que se faz carne numa frágil criança? O que os reis fazem? Você não vê questionamento, você não vê palavra, você não vê discurso. Os reis, eles ajoelham e adoram. O mistério, muito mais do que ser compreendido, ele deve ser adorado, porque a verdadeira adoração nos leva a uma vida de santidade. A vida de santidade afasta de nós o pecado, e aquele que vive o temor a Deus irá conhecer intrinsecamente a Trindade, porque a esse ela se revela, se não de maneira plena, de maneira da igreja, pela palavra, na sua vida de oração. Nós temos no parágrafo 234 do Catecismo da Igreja o seguinte: toda a história da salvação não é senão a história da via e dos meios pelos quais Deus verdadeiro e único, Pai, Filho e Espírito Santo, se revela. Primeiro, se revela, reconcilia consigo. Segundo, une a si. Terceiro, os homens que se afastam do pecado. Então aqui, meus irmãos, nós já podemos tirar esta frase que alguns dizem: mas o que toca na minha vida? O mistério da Trindade. O que toca na minha existência? Deus ser 1, 2, 3, 4. O que toca? Toca porque uma vida trinitária é uma vida sobrenatural na naturalidade. Nós já vivemos um pouco do céu nesta terra. 1 Coríntios 13 vai dizer que nós vemos de maneira confusa, mas um dia veremos como Ele é, pois o veremos face a face. E nesta fase que nós estamos de maneira confusa, é necessário a fé. E a fé na Santíssima Trindade me leva a viver como filho do Pai, remido de Jesus Cristo e como templo do Espírito Santo. Não sei se você já escutou da boca do seu pai ou da boca da sua mãe: olha, pode ir, vá para tal lugar, mas cuidado com o que você vai fazer. Lembra do seu pai e da sua mãe, lembra quem são seus pais,
porque a lembrança do pai e da mãe influi nas nossas escolhas. Uma pessoa que vive como o mundo gosta, nos valores do mundo, e uma pessoa que vive a redenção de Jesus, alguém que é amigo de nosso Senhor, alguém que já tomou consciência do que aconteceu na cruz, esta pessoa não tem uma vida normal. Ela não vive como as pessoas que estão perdidas nas estradas da vida. E uma pessoa que sabe que o corpo dela é templo do Espírito Santo e que Deus ali habita, ela irá viver de maneira diferente, irá cuidar do seu corpo de maneira diferente, irá lidar com o corpo do outro de maneira diferente. Isso é uma vida vivida com os olhos na Santíssima Trindade. O Catecismo diz, no parágrafo 2, quando fala em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, que é a porta da igreja, o sacramento do batismo. Tanto que nós somos batizados em nome de Deus e não dos deuses. É um só Deus. E esse Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. A fé de todos os cristãos consiste na Trindade. Se alguém perguntar para você qual é a fé principal, a coluna fundamental da fé cristã, é a Santíssima Trindade. Um Deus em si, que se torna Deus para nós em Jesus Cristo, revelando pelo Espírito Santo a face misericordiosa do Pai. É um mistério que nós não vamos compreender totalmente, mas podemos tocá-lo pela fé. Ele ficou mais claro com Jesus Cristo. E aqui, meus irmãos, nós temos o nosso Papa atual, Papa Leão XIV, que desde o início se mostrou muito convicto da doutrina e dos ensinamentos da Santa Igreja. Nas suas falas iniciais, ele já disse que nada sobrepõe a Cristo, e que ninguém vai ao Pai senão por Ele. E esta é a pregação da igreja. A igreja não prega uma ideia, uma filosofia, uma regra moral. A igreja prega uma pessoa, e esta pessoa é Jesus Cristo. E que Deus lhe dê força para continuar num pontificado longo assim, porque o mundo de hoje não tolera mais a Santíssima Trindade. Qual o problema que aí está? O problema é que talvez na cabecinha de alguns já entrou, é que o importante não é crer em Jesus Cristo como Filho de Deus. O importante é crer. Hoje em dia este é o discurso. O importante é que você tenha fé. Não tem problema se você é católico, se você é evangélico, é protestante, é espírita, é da Umbanda, você pode ser de qualquer coisa. O importante é crer. Aí as pessoas vão dar a cartada final da ignorância magna, porque o Deus é o mesmo. Deus é o mesmo. Esse é o discurso da ONU, é o discurso da nova ordem mundial, é o discurso de católico raso e cristão descomprometido. Esse é o discurso. Porque se você aprofunda no mistério da Trindade, aí, meu filho, prepare, porque o pepino está posto. O problema aí está. Porque se você acredita no mistério da Trindade, e que Jesus Cristo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade que se fez carne, ou os outros estão errados e nós estamos certos, ou eles estão certos e nós estamos errados. Não há como os dois estarem certos, porque Jesus disse: eu sou o caminho. Não é um caminho, o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É por isso que nós somos cristãos católicos, porque nós acreditamos que Jesus Cristo, como disse Pedro, é o Cristo, o Filho de Deus vivo.
Se você busca as outras religiões todas, as grandes religiões do mundo, tem o túmulo lá de quem começou o negócio. A pessoa está sepultada lá. Se você vai no Santo Sepulcro, Jesus ressuscitou. E nenhum dos outros, que fique claro isso, que nenhum dos outros se atribuiu a si a divindade. Nenhum. Nem Confúcio, nem Buda, ninguém, Maomé. Nenhum desses diz, eu sou filho de Deus. Não, se colocaram como profetas, como iluminados. Mas quando você vê Jesus Cristo, e ele pergunta para os discípulos, quem sou eu? E Pedro vai responder, tu és o Cristo, Cristós, ungido, Mexiá, o Messias. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, tu és o Emanuel, é Deus conosco. Jesus vai dizer, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi homem que te revelou isso. Não é homem, meu Pai que te revelou isso. Por isso que eu vou te dizer, sobre ti eu vou edificar a minha igreja. Então o cristão, ele acredita que Jesus Cristo é a plenitude da revelação do Pai, porque Ele é Deus encarnado. Ele é o Filho de Deus, que morreu, ressuscitou, subiu aos céus, e é Jesus Cristo e não outro. É Jesus Cristo que virá no final dos tempos para julgar os vivos e os mortos. Li uma frase essa semana, pesada, mas verdadeira, que um dia Jesus se encontrará de novo com Pilatos. Só que neste dia é Jesus quem vai julgá-lo e não o contrário. Esta é a nossa fé. E é um perigo ter esta fé, porque não se aceita mais um discurso desse. Qual que é o discurso? Tudo é a mesma coisa, tanto faz como tanto fez. É por isso que quando o cristão católico, ele entende com profundidade o que significa o mistério da Trindade, toda a sua vida se ordena a este mistério e a não a outros. O mistério da Santíssima Trindade é um mistério central da fé e da vida cristã. Claro que não é o seu caso, claro que não é. Mas um cristão que acha que Jesus é um cara legal, porque hoje, principalmente nos tempos que estamos vivendo, eles pregam cada vez mais Jesus e cada vez menos Cristo. Porque o bom é você falar Jesus Cristo. Se você vê os atores globais, esse pessoal que não tem religião, mas que acha Jesus assim, legal, eles falam de Jesus. Eles citam até alguns versículos soltos da Escritura, fora de contexto, até tatuam o rosto de Jesus no braço. Mas quando você conversa com essas pessoas, eles colocam Jesus no balaio. É Jesus, é Buda, é Confúcio, é Maomé, e os que vão aparecendo, joga tudo no balaio. Todos esses apontam para Deus. Mas quando você diz Jesus Cristo, não há um outro Cristo. Não há um outro Cristo. Eu já preguei isso aqui, mas vale a pena lembrar, o nome de Jesus não é Jesus Cristo, é Jesus, é Yeshua. Deus é poderoso para nos salvar. Nós falamos Deus salva, Yeshua. Cristo é um título pós-pascal. Cristo é o Filho de Deus. Cristo é ungido do Pai. Por isso que no batismo de Jesus, ali aparece a Santíssima Trindade. Quando João joga água na cabeça de Jesus, o céu se abre, desce o Espírito em forma de pomba e ouve a voz do Pai: este é meu Filho muito amado, escutai o que ele diz. Ali nós temos a revelação da Trindade: o Pai na voz, o Verbo no homem, o Espírito na pomba. Deus está dizendo: este é o meu Filho. Ou seja, este Jesus, ele é
o Cristo. Por isso, Jesus Cristo. Nas faculdades, nos trabalhos, é só Jesus. É um homem de Nazaré que passou pelo mundo, chinelo de couro, fez uns milagrinhos, pregou, love, turminha, dos ursinhos carinhosos. Eles ficam nisso aí. Mas quando você entra numa teologia profunda, no mistério da Trindade, quando você reza o credo, niceno-constantinopolitano, do Concílio de Niceia e Constantinopla, contra o arianismo, que falava que Jesus não era filho de Deus, que Deus é só o Pai, e a igreja confirmou a fé trinitária. Quando você entra na Trindade, você verá que Jesus, ele é o caminho que leva ao Pai. Por isso, qual é a missão da igreja? Testemunhar o Cristo e trazer para a barca de Pedro aqueles que numa reta intenção, levando uma vida reta, ainda não chegaram à plenitude da verdade que é Jesus Cristo. Então, celebrar, meus irmãos, o mistério da Trindade é olhar para Jesus Cristo e dizer: só Ele é Filho de Deus, só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós, graças a Deus, nós temos a plenitude da verdade, e a responsabilidade sobre nós pesará mais, a chibata sobre nós pesará mais, porque a quem muito foi dado, muito mais será exigido. Um canibal, que nasceu lá, ninguém sabe aonde, nunca ouviu falar de Cristo, ele será julgado na verdade da cabeça dele. Alguém que está em outra religião, nunca ouviu falar de Cristo, será julgado na verdade dele. Mas a igreja diz que em todas estas há ali os sinais das sementes do verbo. Uma pessoa que não é cristã, mas ela pratica na fé dela uma bondade genuína, esta bondade é fruto da bondade de Deus, que se revela plenamente em Jesus Cristo. Sem a pessoa saber, ela tem a semente do verbo, da palavra, que é a encarnação do verbo. Não há salvação fora de Jesus Cristo. E é esse o discurso que nós ficamos um tempo sem ouvir, mas que o Papa Leão veio rugindo e colocando as coisas em ordem, defendendo a família, falando do casamento católico, defendendo a doutrina da igreja, sendo fiel à patrística, aos documentos eclesiásticos. Ah, padre, mas eu não sei se é assim que funciona. Eu acho que a igreja deveria se adaptar aos tempos modernos. Exatamente, esta é a intenção do demônio, esta é a intenção do mal. Porque a igreja, ela tem que ser um sal. E se o sal perdeu o sabor, ela serve para quê o sal? Para ser jogado fora, pisado pelos homens. Se a luz não ilumina, ela serve para quê? Se a igreja no mundo de hoje não for o contraditório, se nós não remarmos contra a maré, talvez nem cristão nós somos. Porque Jesus, ele é contraditório aos valores de hoje. A família bíblica é contraditória às famílias de hoje. O matrimônio cristão católico é contraditório com os valores do mundo. O voto da castidade, da vida de oração, da busca de santidade, a mortificação, a confissão, a conversão, vai tudo contra o mundo de hoje. Hoje não vale ser santo, hoje vale ser feliz. Se você é feliz, você pode vender alma para o demônio, ninguém pode falar nada. Você está feliz? Vai que é tua. Não é assim para nós cristãos, não é assim para Jesus Cristo. É por isso que celebrar o mistério da Trindade é você compreender que o Deus Criador, onipotente, onipresente, onisciente, ele se revela plenamente em Jesus Cristo. E para o escândalo, para quem não é cristão, e morre numa cruz. Eu posso dizer: Deus morreu na cruz para me salvar, porque Jesus é
a segunda pessoa da Trindade. Ele é o Filho eterno do Pai. Lembro-me e partilho com vocês brevemente a história de Santo Agostinho, estudioso, teólogo, que queria entender o mistério da Santíssima Trindade. E muito inteligente, começou a estudar, começou a ler, começou a escrever, começou a pesquisar, foi fundo nos textos bíblicos e, claro, a cabeça fervia. Ele parava um pouco, descansava, voltava ao estudo. Numa dessas, de conhecer e descobrir, desvelar o mistério da Trindade, ele vai andar numa praia, a praia deserta. Agostinho, ele era bispo de Hipona, né? Estava andando ali e ele vê de longe um menino, uma criança. E ele, para descansar a cabeça, ele fica olhando aquela criança. Ele vê que a criança vai na praia, vai no mar, volta para a praia, vai no mar, volta para a praia. Falou, mas o que aquele menino está fazendo? Ele vai chegando perto. A hora que ele se aproxima daquela criança, a criança tinha feito um buraquinho na areia. Ele estava com um dedal, aquele dedal de costureira, na mão. Alguns, a ilustração original fala de uma concha, por isso que nos paramentos da igreja tem aquela concha de Agostinho. Não é um dedal, a concha, um recipiente, não é? Papa Bento gostava muito da concha de Agostinho, né? Então ele vai pegar aquela conchinha, ele vai até o mar, pega aquela água e vira no buraquinho. Vai até o mar, pega a água e vira. E Agostinho olhando aquilo. Só que o menino não se cansava. E Agostinho perde a paciência. Ele vai dizer: menino, que fazes? Ele respondeu: não vês? Colocarei todo este mar neste buraquinho. Agostinho deu uma risada e falou assim: que isso? Isso é impossível. Você nunca vai colocar esse mar nesse buraquinho. E o menino, de mãozinhas postas, respondeu assim: pois é, Agostinho, é mais fácil eu colocar o oceano nesse buraquinho do que você, com a sua pequena mente, compreender o mistério da Trindade. E ele some. Não era o menino, era um anjo. Era um anjo. Então Agostinho tem isso nos escritos dele, que o mistério da Trindade é um mistério e não é para ser entendido plenamente, mas para ser adorado. O que nós sabemos é o que Jesus Cristo nos revelou. Permita-me, meus irmãos, finalizando a nossa reflexão, e você que está em casa, depois você pode ler durante a semana o Catecismo da Igreja Católica, do parágrafo 232 a 260. Tudo isso fala sobre a Santíssima Trindade. E eu quero citar aqui para os senhores o dogma da Santíssima Trindade em 3 parágrafos. É o parágrafo 253, eu vou ler uma frase apenas, 254, eu vou ler uma frase, e 255, eu vou ler outra. Não vou ler o parágrafo todo, que é bem extenso, mas o que a igreja nos ensina são 3 pontos a respeito da Trindade. Fácil para a gente guardar. Sobre a Trindade, 3 ensinamentos. Primeiro ensinamento: a Trindade é una. Existe um só Deus. E aqui vai dizer: as pessoas divinas não se dividem entre si. A única divindade, mas em cada uma delas é Deus por inteiro. O Pai é Deus por inteiro. O Filho é Deus por inteiro. O Espírito Santo é Deus por inteiro. O segundo ensinamento: as pessoas divinas são realmente distintas entre si. O Pai não é o Filho não é o Pai e o Filho não são o Espírito Santo, nem o Espírito Santo
é o Pai e o Filho. É aquilo que nós chamamos de ação própria e ação apropriada. É próprio do Pai criar, é próprio do Filho salvar, é próprio do Espírito santificar. Quando eu olho para a cruz, eu não posso dizer: o Pai morreu na cruz. Não. O Espírito Santo morreu na cruz. Não. Jesus Cristo morreu na cruz. E quando Ele está morrendo, outra manifestação da Trindade: Pai, em Tuas mãos entrego o meu espírito. E o Filho, Jesus, se entrega ao Pai, Criador, Pai dele, o Espírito. Olha, a Trindade, né? Então, as pessoas são distintas entre elas. E o terceiro ensinamento: elas são relativas uma à outra. Ou seja, o Pai ama totalmente o Filho, que ama totalmente o Pai, e o amor do Pai pelo Filho e do Filho pelo Pai é o Espírito Santo. Então, primeiro ensinamento: um só Deus. Tudo que pertence ao Pai pertence ao Filho, ao Espírito, e assim as outras duas pessoas da Trindade. Segundo ensinamento: um não é o outro. Terceiro ensinamento: um está totalmente voltado para o outro. Então eu quero ler 3 frases que certamente nós não vamos entender, mas é um mistério para adorar. Vou ler devagar. O Pai é aquilo que é o Filho. O Filho é aquilo que é o Pai. O Espírito Santo é aquilo que são o Pai e o Filho. Isto é, um só Deus quanto à natureza. Não são 3 deuses, é um só Deus. Mas a igreja vem nos ensinar: aquele que é o Pai não é o Filho, e aquele que é o Filho não é o Pai, nem o Espírito Santo é aquele que é o Pai e o Filho. É o segundo ensinamento. Aí vem o terceiro ensinamento: o Pai está todo inteiro no Filho, todo inteiro no Espírito Santo. O Filho está todo inteiro no Pai, todo inteiro no Espírito Santo. E o Espírito Santo todo inteiro no Pai e todo inteiro no Filho. São 3 expressões que parece que se contradizem, mas revelam o mistério. Na missa da manhã, não vou entrar nisso agora, mas eu falava algumas comparações, analogias, por mais que sejam imperfeitas, nos ajudam a compreender a Trindade. Vou só citá-las aqui. Nós temos Santo Agostinho, que vai falar da alma humana. A alma humana, ela tem 3 potências: é a memória, a inteligência e a vontade. Memória, inteligência e vontade. Não são 3 almas. Você tem 3 almas? Não, é uma alma só. Só que ela tem essas 3 nuances. São Patrício, ele compara a Trindade com um trevo de 3 folhas. O trevo é um, mas ele tem 3 folhas. Seria Pai, Filho e Espírito Santo. É uma comparação, mas um pouco complicada, porque a folhinha que é o Pai não seria a folhinha que é o Filho. E na Trindade o é, mas ao mesmo tempo que o é, não é. Então é só uma analogia. Há uma outra comparação de Santo Tomás de Aquino, que é uma chama só e 3 velas acesas juntas. Aquela vela, aquela chama é Deus, e cada vela seria uma pessoa. É uma analogia, mas é também problemática, porque se você separa as velas, você tem 3 velas. Na verdade é um só Deus, as pessoas que são 3. Aí seria apenas uma chama, se assim podemos olhar. Um outro é a água, os estados da água, não é? É o estado líquido, sólido e gasoso. É uma água só em 3 estágios. E daí por diante. São exemplos, não é?
só para nossa mente ficar um pouco mais confortável. Mas a certeza, meus irmãos, que o mistério não se explica, o mistério se adora. E cabe a nós o quê? Olhar para a Trindade como comunhão de amor. Estava vendo um trecho, eu não vi o trecho todo, da homilia do Papa Leão hoje na Basílica de São Pedro sobre a Santíssima Trindade. E de tudo aquilo que ele falou, ele disse aquilo que a igreja sempre prega, que a Trindade é a verdadeira comunidade. Na Trindade não existe solidão, existe comunhão. Pai, Filho, Espírito Santo. E o que nós podemos aprender com a celebração da Santíssima Trindade? Que Deus é amor. Deus nos criou por amor, o Pai. Deus nos salvou por amor, o Filho. Deus nos santifica no amor, o Espírito Santo. Quando nós rezamos o pelo sinal que rezamos na missa, uma cruz na testa, uma na boca, uma no coração, Deus Pai é a origem, é o pensamento, a maneira de pensar. Jesus Cristo é a palavra, por isso a cruz na boca, Ele é a palavra de Deus, o Logos de Deus. O Espírito é no coração, o sentir, as opções, a atitude. Então é uma vida trinitária. Se você presta atenção na Santa Missa, a missa é toda na Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo, amém. A saudação do Padre, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão no Espírito. Vem o ato penitencial, o Kyrie eleison, Senhor tem de piedade, Cristo tem de piedade, Senhor tem de piedade. Depois cantamos o glória, glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. O oremos é sempre ao Pai, Deus eterno e todo-poderoso. Te pedimos isso por Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo, Trindade. A própria celebração da Eucaristia, a consagração, o momento da epiclese, quando o padre clama o Espírito Santo, ele vai dizer: ó Pai, vos pedimos, envieis o vosso Espírito Santo, para que este pão e o vinho se tornem o corpo e o sangue de Cristo. Pede o Espírito Santo, que é enviado para o Pai, para que possamos comungar o corpo e o sangue de Cristo. A expressão, o Senhor esteja convosco, Dominus vobiscum, o Senhor esteja convosco, são 3 vezes, antes da palavra, antes do prefácio, antes da bênção final. Os céus e a terra proclamam a santidade de Deus, dizendo: Santo, 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 quer dizer, Deus Santíssimo, aqui no caso também trinitário. Então cabe a nós, meus irmãos, formarmos comunhão na nossa família, comunhão, vocês que são casados, comunhão com seu irmão, com a sua irmã, comunhão no seu namoro, comunhão no seu trabalho, na sua faculdade, na sua sala de aula. Ah, padre, mas todo lugar tem pessoas difíceis. Que não seja você. Você é a pessoa da comunhão, porque você vive a Santíssima Trindade. Você tem comunhão com os outros, você busca comunhão com os outros. E finalizo com aquilo que o Catecismo nos traz sobre a Trindade que se revela, que reconcilia, que se une àquele que afasta o pecado. Meus irmãos, não há como ter comunhão com Deus se nós temos comunhão com o pecado. Não há como da mesma fonte sair uma água salgada e doce ao mesmo tempo. Não há como, a não ser que você me mostre como que você consegue fazer isso. Como que você pega um copo sujo e vai colocar uma água limpa e mantém a água limpa num copo sujo? Tanto é que se você vai a algum lugar e pede um copo de água e eles te servem um copo sujo, você vai dizer: não, mas esse copo está sujo. A pessoa: não, está sujo só por fora,
Alguém que bebeu, estava com a boca aí de batom ou ferida, pega para o outro lado, eu te garanto que a água está limpa. Fala, não, eu não quero essa água. Mas que água que é essa? Esse copo está sujo. Ou seja, qual que é o copo, meus irmãos? É a nossa vida, é o nosso coração, é a nossa existência cristã, é a nossa prática católica, é a nossa intimidade. Qual que é a água? É o mistério da Trindade. E não há como você viver intimidade com Deus, que é Pai, Filho e Espírito, se você não purifica a si mesmo, se afastando do pecado. É por isso, não é o seu caso, pelo menos espero que não. É por isso que muitas pessoas praticam a fé católica, praticam a liturgia, mas não têm intimidade com Deus. Uma coisa é você vir à igreja, uma coisa é você participar de missa, outra coisa é você cumprir o rito, outra coisa é você ter intimidade com Deus. Se você não romper com o pecado, não há como você ter intimidade com o Pai Criador, com o Filho Salvador e com o Espírito Santificador. A nós cabe buscar essa intimidade com o primeiro dom, o mais simples, o temor a Deus. Aqui, meus irmãos, fica a sugestão para a sua oração da manhã. Ótima oração da manhã, curta, mas poderosa. Quando você acordar, diga assim: hoje eu quero ter um dia de intimidade com a Santíssima Trindade. Onde quer que eu vá, eu vou me portar como filho de Deus Pai. Eu sou filho de Deus Pai pelo meu batismo. Onde eu for hoje, as pessoas com quem me encontrar, eu vou me comportar como alguém que já foi remido pelo sangue de Cristo. O sangue de Cristo me banhou. Eu sou uma pessoa salva em Jesus Cristo. Eu vou me comportar assim. No dia de hoje, eu vou tratar o meu corpo e o corpo das pessoas. Eu vou me tratar e tratar o outro como templo do Espírito Santo. Meus irmãos, só nós aqui. Você olha uma pessoa e em questão de milésimo de segundo você pensa assim: ele é filho do Pai, é salvo por Jesus Cristo, é templo do Espírito Santo. Como que eu vou tratar uma pessoa dessa? Como que eu vou tratar uma pessoa dessa? O motorista do ônibus, o caixa do supermercado, o carteiro, aquela senhora que está varrendo a rua, ao seu pai, o seu irmão, sua namorada. Esta pessoa é filha de Deus Pai, é salva por Jesus Cristo, é templo do Espírito Santo. Como que nós vamos tratar uma pessoa dessa? Então veja, meus irmãos, Trindade não é explicação teológica, não é compreender o que é um mistério, porque um dia o veremos face a face. Trindade é vida diária, é prática cristã, é rotina católica. Se eu sou, o outro também é chamado a ser. Que Nossa Senhora nos ajude nesta caminhada. Maria não é deusa, mas Nossa Senhora é o melhor exemplo que nós temos de alguém que foi íntima da Trindade. Ela é filha do Pai, é mãe de Jesus Cristo e esposa do Espírito Santo. Nós podemos pedir: Mãe, ajuda-me, ensina-me a estar no coração da Santíssima Trindade, para que este mistério esteja também no meu. Ao Senhor Jesus, que nos revela o mistério da Santíssima Trindade, a Ele toda glória, toda honra e todo louvor. Que Ele nos ajude a viver este mistério a cada dia da nossa vida, para que quando o Senhor nos chamar, nós possamos contemplá-lo face a face. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.
Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.